Oi, pessoal! Vamos somar talento, simpatia e gentileza. O resultado é a Carla Fioroni, minha convidada de hoje. Ela é atriz, diretora, autora teatral e tem mais de 30 anos de carreira. Carla é formada em artes cênicas pela Unicamp. No teatro, ela incentiva o hábito da leitura de maneira lúdica e educativa através do espetáculo Hora da História ao Vivo. Na TV, Carla fez a inesquecível Mimi, na novela Marisol, no SBT. Ainda na emissora, as gêmeas Ernestina e Matilde fizeram sucesso na trama infanto-juvenil Chiquititas. E como não se lembrar de Carla no histórico comercial da Varig, em que ela fazia a comissária que cantava com os passageiros no avião? A carreira dela será o assunto da nossa conversa a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, Guilherme, uma alegria, e confesso que te ouvir falar me emocionou bastante. Obrigada, viu? Eu quem agradeço, Carla, e eu quero aproveitar, antes de fazer a primeira pergunta, mandar um abraço para a Helena, sua assessora, que foi muito gentil comigo desde o primeiro contato. Um abraço para você, Helena. Carla, você é formada em artes cênicas pela Unicamp. Uma boa formação aliada ao talento são essenciais para quem deseja seguir o caminho da arte, o caminho da interpretação? Eu acho que sim. Na verdade, eu diria que eu tenho certeza que sim. Eu sou uma grande defensora do estudo. Na verdade, não importa para que área você demonstre interesse. Eu acho que nós temos que estudar sempre, estudar para nos formar, para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar. Eu acho que o estudo é intrinsecamente necessário à evolução do ser humano. E quando você pergunta na minha profissão, é uma pergunta interessante, porque o povo, né, as pessoas leigas, acham talvez que a minha profissão não necessite de estudo, não necessite de conhecimentos técnicos, e isso realmente não é verdade, viu, Guilherme? A gente precisa, sim, de muita técnica, muito estudo. A experiência vai trazendo para a gente, no dia a dia da profissão, novas oportunidades de crescimento, lógico, mas eu acredito a Unicamp todo o início da minha carreira e toda a base da minha carreira vem do meu estudo. Então, eu digo que sim, é fundamental estudar sempre. Aí eu vou para Chiquititas, que foi uma novela de muito êxito, nas duas versões que o SBT fez, tanto em 97 até o ano 2000, que foi uma temporada longa, e depois a versão que você participou entre 2013 e 2015. Fazer uma novela infanto-juvenil aumentou o seu público? Muito, aumentou muito o meu público, até porque as crianças e os adolescentes estão na internet, né? Estão muito mais na internet do que os adultos, muito mais na internet do que o pessoal da terceira idade. Então, fazer uma novela infanto-juvenil me trouxe um público realmente gigantesco, e eu sou muito grata por isso. E como você lida com o público infanto-juvenil? Fazer Chiquititas fez com que você repensasse uma forma de se comunicar com este público? Então, na verdade, a minha primeira produção profissional foi um espetáculo infantil. Lá em 97, eu montei Contos de Bruxas, do Ronaldo Ciambrone, como produtora e atriz. Foi meu primeiro trabalho sendo produtora, né? Sendo responsável por tudo, financeiramente, a logística. Então, foi um aprendizado para mim. Eu sempre gostei de fazer coisas para crianças e para jovens. Mas no decorrer da carreira, eu digo que a carreira é um rio. Você entra lá no barquinho
e a carreira vai caminhando e o rio vai correndo. Eu sempre achei que o público infantil, ele não é diferente do público adulto. Ele só tem outras experiências, outras vivências. Então, sempre que eu fiz teatro para esse público, por exemplo, eu sempre pensei que eu estava fazendo para pessoas, só que ainda pequenininhas, ainda menores, mais pessoas. E esse sentimento me acompanha até hoje. Então, eu fiz a novela Chiquititas com todo o meu amor e com todo o meu apuro e dedicação, pensando que eu estava fazendo para pessoas. Porque às vezes, Guilherme, quando a gente vê assim, é para criança, às vezes existe até um tom pejorativo, que eu não concordo, de uma coisa mais simples, de uma coisa não tão bem feita, e eu não acredito em nada disso. Então, eu acho, sim, que a criança, ela é só um pouco diferente do adulto. Eu acho que ela é até mais legal, porque ela tem mais imaginação, porque ela tem mais abstração do que o adulto. Eu acho um público muito generoso. Pelo menos comigo, esse público tem sido muito generoso. Eu posso dizer, Carla, que é um público mais afetuoso? Então, é um público que se expressa com menos vergonha, eu acho, né? Porque eu encontro adultos que gostam do meu trabalho e sorriem e me abraçam, mas eu acho que o adulto tende a ser um pouquinho mais menos emotivo às vezes, não sempre, mas a criança tem uma emoção mais aflorada, e isso é bonito, isso é muito bonito. Eu sou reconhecida o tempo todo, e eu tenho um modo de lidar com isso. Se eu sou abordada, eu atendo com maior amor e carinho, né? Se eu sou gritada ao longe, nem sempre, depende do momento, né? Mas é irresistível uma abordagem carinhosa e bem educada por parte do fã. Porque hoje se fala muito que o artista precisa ser acessível e bonzinho e legal, mas o fã também precisa ser bonzinho e legal, porque hoje se imputa muito no artista obrigações de lidar com o seu público de uma maneira X, mas eu acho que é importante que o público também lide com a gente da mesma maneira, carinhosa, respeitosa, e como nós somos seres humanos e nós temos uma lei da ação e reação, sempre que você é abordado de uma maneira gostosa e carinhosa, a sua reação sempre é mais gostosa e carinhosa. Eu sou treinada, viu, Guilherme? Eu tenho um treino, tá? Eu sou realmente treinada para isso. Então, a gente aprende a sair de algumas saias justas, a gente aprende a lidar com pessoas, às vezes, não tão agradáveis, de uma maneira tranquila, mas, graças a Deus, 97% do meu público é de pessoas maravilhosas, graças a Deus. Carla, eu vou dar um pulinho no teatro, mas depois eu retorno para a televisão. Você está com o espetáculo Hora da História, que foi um projeto que nasceu no seu Instagram durante o auge da pandemia e foi para os palcos. Você interagia com o público e ressaltava a importância da leitura. Como foi construída a sua bagagem literária? Qual é a sua relação com os livros? Muito bem, ótima pergunta, Guilherme. O show Hora da História ao Vivo, HH ao Vivo, é o meu projeto do coração, é o meu projeto atual, é o que eu faço, eu viajo apresentando esse grande show. Como você explicou direitinho, nasceu no Instagram, no meio da pandemia, e foi um desejo meu e de uma grande amiga, a publicitária Cris Bussabi, de amparar as crianças que estavam sem aula, e numa situação muito ruim, muito difícil. A minha formação literária, o que o livro significa na minha vida? O livro sempre significou muito na minha vida. Eu sempre gostei de ler. Eu sempre fui uma devoradora de livros. Quando eu era criança, eu usava a biblioteca municipal da cidade do interior que eu morava, que era Americana. Eu pegava um ônibus da casa da minha mãe, ia até a biblioteca, tinha uma carteirinha, lá eu pegava os livros, lia, depois devolvia e pegava outros. E esse contato com a biblioteca municipal da cidade era mágico para mim. Lá eu sentia o cheiro do livro,
livros antigos, o cheiro do livro, para quem gosta de ler, é uma coisa muito interessante, o cheiro do papel, a gente gosta do livro físico, né? Hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade de lidar com o livro digital, eu acho super legal e importante, mas eu ainda gosto do livro físico, eu acho que é por causa da minha origem mesmo. E eu fui apaixonada sempre por tudo. Eu me lembro que, muito menina, eu já tinha lido toda a coleção da Agatha Christie, que era uma coisa que eu amava, Agatha Christie. Por quê? Porque a Agatha Christie escrevia com... ela tinha uma trama intelectual muito elaborada para desvendar os crimes dela, e eu adorava esse manejo que ela fazia das informações. Eu acho que são excelentes livros para roteiros de cinema, por exemplo, né? E eu também me encantei com Monteiro Lobato logo cedo, inclusive as minhas primeiras peças no teatro na escola, quando eu era criança, foram do Monteiro Lobato. Mas eu li de tudo, Guilherme, eu leio de tudo, eu gosto de tudo. Eu gosto de Clarice Lispector, eu gosto de Érico Veríssimo, eu gosto de Shakespeare, eu gosto de Molière, eu gosto de ler. E como o público recebeu esse espetáculo, Carla? Que é um espetáculo que incentiva a leitura. Quais foram os retornos que você teve? Então, inclusive no meu cenário do show, atrás de mim fica um livro gigantesco, um livro enorme. O público recebe com carinho, o público recebe com amor, e o público recebe, isso eu acho interessante, com atenção à mensagem que a gente passa. Porque o meu show, o Hora da História ao Vivo, HH ao Vivo, ele traz dois holofotes, duas chamas. O incentivo à leitura e a motivação. Nós tivemos um esvaziamento de motivação na época da pandemia muito grande. As crianças sofreram muito. Nós, adultos, já sofremos, mas as crianças sofreram muito. E quando a gente fala em inspirações motivacionais, a gente sempre fala para os adultos, para as pessoas de melhor idade, a gente se esquece que a gente precisa motivar as nossas crianças. Então, a minha preocupação sempre é dizer o quanto o livro é importante, o quanto foi para mim. Esse show é muito autobiográfico, viu, Guilherme? Eu vou contando as passagens da minha vida de criança, vou cantando músicas clássicas, músicas lindas, depois eu conto uma história do meu jeito, de um jeito moderno, engraçado, depois eu revisito a minha carreira de atriz, passando pelos meus sucessos de atriz. Então, o que eu quero dizer para as crianças, a grande mensagem é que o estudo pode levá-las aonde elas desejarem ir. Esse é o meu grande mote do show. Ainda em teatro, Carla, você fez Trair e Coçar é Só Começar, fez a Olímpia, que era a protagonista, texto do Marcos Caruso, um sucesso de público e de crítica, um espetáculo engraçadíssimo, em que a plateia gargalhava muito. Fazer o público rir tornou esse trabalho mais difícil? Guilherme, fazer as pessoas rirem é uma coisa muito difícil, tá? Não é fácil fazer comédia. O drama, por incrível que pareça, ele acaba sendo mais fácil da gente executar. É difícil, é cansativo fazer um personagem dramático, mas os gatilhos do público são mais simples para nós. Agora, fazer o público rir é muito difícil. Dá sempre muito medo na gente quando a gente entra em cena e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir divertir essas centenas e centenas de pessoas? Será que eu vou conseguir transmitir? Mas o Trair e Coçar fazia isso muito bem. Eu protagonizei essa peça por 7 anos, Guilherme, e foi uma experiência muito legal na minha vida. Fazer a Olímpia, que era a grande protagonista do espetáculo, ela ficava 2 horas em cena, e corria, e pulava, e escondia um numa porta, outro na outra, um na varanda. É uma peça rápida, que não dá tempo de pensar, uma peça física, inclusive, mas eu viajei o Brasil todo com essa peça, e graças a Deus foi uma peça muito importante para a minha carreira, e para a minha consolidação de entendimento de humor, porque isso também é uma coisa
importante. Então, quando vocês me veem em Chiquititas, fazendo várias coisas, é, tem a ver também com o meu DNA na comédia. E o Traíra é um espetáculo muito importante no meu currículo, lógico. Então, essa peça fez com que você adquirisse o tempo da comédia? Eu já tinha. Eu já tinha o tempo da comédia. Porque o tempo da comédia é uma coisa que não se ensina, Gui. Ou você tem, ou você não tem. Ninguém ensina tempo de comédia. Você até estuda várias técnicas, mas assim, o humor é uma coisa muito pessoal. Você pode ver, as pessoas que fazem humor, cada um faz de um jeito. Eu digo que o humor é que nem RG, cada um tem o seu, sabe, Gui? Por exemplo, eu sou uma atriz que faz papéis cômicos. Eu não sei, por exemplo, contar piada. Isso é um outro talento, né? Então, eu sou uma atriz que faz papéis cômicos, assim como tantas outras atrizes. Só que cada uma de nós vai ter um jeito de fazer, um jeito de pensar e um jeito de agir. Eu acho que isso é muito interessante. O humor tem um DNA, um RG. E isso é uma coisa que vem um pouco com a gente. Ô, Carla, você dirige, você também já escreveu para o teatro. O fato de você ser atriz facilita quando você assume essas funções? Então, quando eu sou diretora, é muito legal, eu acho, para o elenco que está comigo. Porque é muito gostoso, na minha visão, ter uma diretora que é atriz. Porque eu já fui dirigida por diretores que são diretores e por diretores que são atores. O diretor que é diretor, ele olha o macro, a cena, a movimentação, ele tem uma visão de diretor. O diretor que é ator, além disso, ele também sabe olhar e sabe a maneira de fazer o personagem, porque é o ofício dele. Então, eu acho que, sendo uma diretora que é atriz, eu posso apoiar meu elenco de outras formas gostosas. E eu tenho muito essa preocupação. Sempre que eu dirijo um espetáculo, eu chego para o ator ou para a atriz e pergunto, eu passo a marcação, porque eu gosto de marcação limpa, bonita, eu gosto de coisa bonita em cena. Aí eu digo, você está confortável? Está bom para você? Porque se ele ou ela me disser, não, Carla, aqui eu não me sinto bem, eu altero, eu mudo, se for possível, e trago esse ator para um lugar de conforto. Porque é gostoso você estar confortável no seu papel. A pior coisa do mundo é você obedecer ordens e estar desconfortável nelas. É duro. Então, eu acho que sempre há o meio termo, tá? Como autora, inclusive o roteiro do HH é meu, e eu tenho outros roteiros. É uma outra coisa, é uma outra. Eu acho que o autor, para mim, é uma coisa muito solitária. Quando eu escrevo, eu fico sozinha e eu gosto de estar com pessoas. Então, se você perguntar se eu gosto mais de escrever ou de dirigir, eu vou dizer para você que eu gosto mais de dirigir, porque aí eu estou em contato com mais pessoas. Mas saber escrever, para mim, foi fundamental e me ajuda até hoje em muitas coisas que eu faço, sabe, Gui? E você também foi repórter do extinto programa Atualíssima, lá da Band, no ano de 2008. Foi uma experiência feliz na sua carreira? Eu amei, eu amei. Graças a esse trabalho, além do DRT, para quem não sabe, gente, DRT é um registro de ator que a gente tem. Eu tenho um MPB também, que é um registro que me permite cumprir funções de jornalista, de apresentadora, de repórter. E eu aprendi muito na Band, porque a Band é essencialmente uma emissora de jornalistas, né? Então, lá na Band, eu fiquei 2 anos no Atualíssima. Eu aprendi a tocar link ao vivo, eu aprendi a fazer reportagem, eu trabalhava com variedades e atualidades no programa Atualíssima e foi muito gostoso. E eu misturava também um pouco do meu lado atriz com o lado apresentadora, com o lado repórter. Eu adoro entrevistar pessoas, eu adoro conversar com as pessoas. Então, eu digo para você que eu morro de saudade dessas funções que eu desempenhei na Band. Eu quero voltar para o teatro, que eu consegui achar alguns trechos de uma peça
que você fez parte, lá em 2010 e 2011, Mambo Italiano, texto do canadense Steve Galluccio, que conta a história do Ângelo, que decide se assumir gay para a família, e o namorado do Ângelo vai se envolver com a sua personagem, e é uma peça que vai trazer os conflitos da família quando o Ângelo se revela homossexual. Eu posso colocar que respeito era a grande mensagem desse espetáculo, Carla? Então, eu acho que o Mambo Italiano trazia essa questão. E eu fazia parte deste triângulo amoroso entre os dois rapazes e a minha personagem, que era a Pina Lunetti, que era uma italiana, era muito engraçada ela. Essa questão do personagem casar comigo e depois ter um relacionamento, né, com o outro rapaz, fazia parte desse triângulo. E, na verdade, o que se discutia ali era o sentimento mesmo, a minha personagem representava essa barreira social. A gente fez essa peça há vários anos atrás, né, 2011, a gente fez esse espetáculo, e a gente estava num outro momento de mundo também, né, num outro momento. Mas esse texto do Galúcio, ele traz essa reflexão que eu acho bacana, porque o que tem que importar é o sentimento, é a verdade de cada pessoa, e não a convenção social, porque de convenção social não dá para se manter, não dá para viver preso em convenções sociais. E ali naquela família tradicional italiana, aquela postura daquele jovem era uma coisa impensável, né? Mas ao mesmo tempo, era isso que ele ia fazer, independente de estar casado comigo ou não. Então, essa coisa, até que ponto a gente tem que esconder a verdade, que ponto a gente tem que abafar as pessoas, porque o resultado nunca é bom, eu acho, nunca é bom. Ô, Carla. A peça, Guilherme, acabava com essa cena do meu casamento e depois da revelação que o meu marido estaria com o outro rapaz. Ou seja, ela deixava esse ponto de interrogação para as pessoas mesmo. Ela não decidia nada, ela acabava nesse ponto de reflexão. Ô, Carla, Marisol foi uma novela que você fez no SBT em 2002, está em reprise nas tardes da emissora, com sucesso sempre em que ela é exibida. Aí lá no seu Instagram, você colocou um vídeo com cenas da novela e com um texto que diz assim, abre aspas, a Mimi e a Carla têm coisas em comum, fecha aspas. Quais coisas seriam essas que você e a Mimi têm em comum? Eu digo para você, Guilherme, que a Mimi é extremamente batalhadora e a Carla também é. A Mimi é extremamente otimista e a Carla também é. A Mimi é positiva e a Carla também é. A Mimi é uma amiga leal e a Carla também é. A Mimi enfrenta dificuldades incríveis. A Carla também enfrenta. A Mimi, eu tenho muito carinho por ela, porque eu tenho uma história que remonta ao início da minha carreira. Quando eu estudava teatro, eu queria ser a mocinha da novela. Era o que eu queria ser. E aí, com o passar dos anos, eu descobri que eu não era a mocinha da novela, eu era a engraçada da novela. Mas a Mimi é a minha mocinha engraçada da novela. Ela tem todo o apelo cômico, mas ela age, ela é nobre, ela é forte, ela é uma mocinha. Eu acho que a Mimi é uma grande heroína, embora ela é uma coadjuvante, a Mimi é a principal coadjuvante da novela feminina. Tem a Marisol, que é a protagonista, e a Mimi é a coadjuvante feminina principal ligada à Marisol. Isso eu falo tecnicamente, né? Então a Mimi é uma coadjuvante principal. Mas a Mimi é a minha mocinha de novela, e eu não trocaria ela por nenhum outro personagem, porque eu acho ela absolutamente fantástica. E eu fiz a Mimi
com todo o meu amor e com toda a minha garra, como eu faço tudo que eu faço, tá? Ô, Carla, eu revi o comercial da Varig, que é como entrar no túnel do tempo. É um comercial de 1995, e quando a gente presta atenção, está lá a Carla como uma regente dos tripulantes, cantando com os tripulantes, e um comercial que marcou uma geração. Você gosta de rever trabalhos antigos? Eu gosto, normalmente eu faço trabalho e não vejo muito trabalho. Claro que esse comercial eu vi muito, porque ele passou muito, todo mundo viu muito. Mas eu vejo, às vezes, o trabalho descolado de alguns anos e eu gosto porque eu reparo em coisas. Este comercial, especificamente da Varig, marca o início da minha carreira profissional, o início da minha carreira publicitária. E esse filme me trouxe grandes coisas. Esse filme me trouxe a minha primeira novela na Globo, por exemplo, em 97, que foi O Amor Está no Ar. Eu fui escalada por causa deste comercial que era muito famoso. Então, eu devo muito a esse comercial. Eu sou muito grata e muito feliz por ter feito esse filme e por ele ter sido esse grande sucesso. E uma musiquinha chiclete, 560 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 560 quilômetros. É algo que fica na memória das pessoas, fica na memória afetiva do público, não é, Carla? Eu brinco, Guilherme, que eu viralizei quando viralizar nem existia ainda, né? Eu já tinha viralizado com 560 quilômetros, 560, então isso eu viralizei, então eu sou moderna, eu sou uma precursora do viral. Você foi à frente do tempo, Carla, e eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigada. Guilherme, um beijo. Quando você quiser repetir a dose, conta comigo, a gente faz a parte 2 dessa entrevista. E sucesso. E a partir de agora eu vou começar a acompanhar tudo que você faz, hein, mocinho? Então, capricha. Ah, imagina, muitíssimo obrigado. Foi uma delícia conversar com você. Tudo de melhor sempre na sua vida. E um agradecimento especial ao público que me acompanha. Se você gostou dessa conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!